Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Palavra de Deus para que nós possamos meditar e aprofundar o conhecimento dela nessa noite. Dando sequência, você que não ouviu a última mensagem, que foi na quinta-feira retrasada, tem lá no YouTube, nós colocamos o vídeo, eu coloco de novo, se você quiser, eu posso te enviar. O importante é você ouvir lá, porque lá tem a introdução, que nós não vamos voltar a introduzir aqui. O que eu posso destacar do que nós falamos lá é que nós comentamos um pouquinho sobre a história da cidade, né? Essa carta, como todas as cartas de Jesus, ela está sendo endereçada não só considerando a igreja local, mas também a cidade, a história da cidade, a realidade geográfica, realidade histórica, realidade cultural, política, econômica, social daquela cidade. E a igreja está ali, a nossa igreja está plantada também numa cidade, Rio de Janeiro, porém, nós estamos aqui numa área mais rural, um bairro aqui ao nosso lado, ou nós somos aqui também parte desse bairro, né, a Serra do Mendanha, estamos na Serra do Mendanha, o bairro ali do lado Serrinha, e essa realidade cultural nos afeta. Nós temos questões em nossa cidade, em nosso bairro, que nós não temos em outros bairros. Nós temos uma cultura aqui, por exemplo, de pessoas que vivem num sistema, digamos assim, ruralizado. Pessoas que têm o privilégio de ter, né, plantação de banana, de goiaba, de manga, de acerola, não é isso? Que tem galinha dentro de casa. Quem tem galinha dentro de casa, levanta a mão. Algumas pessoas têm galinha dentro de casa. Quem tem codorna dentro de casa, levanta a mão. Estou sabendo, eu já sei de alguns irmãos que tem codorna. Quando é que vai abençoar o pastor? Estou brincando. Quem tem aí outras plantas, outras hortaliças que eu não citei aqui, levanta a mão. Você tem alguma hortaliça aí? Enfim, não é isso? Pois é, essa realidade não tem lá, né, do outro lado da cidade do Mendanha. Talvez você não vai encontrar muita gente com essa condição. Você vê que aqui, em questão de violência, eu mesmo moro perto de um local chamado Light, em Jardim Novo, né, na Avenida Pirpirituba, que recorrentemente eu escuto tiroteios. Não é tiroteio, é tiroteios, e alguns parece que estão atrás da minha casa, né? É uma coisa muito legal de ouvir, tá? Só que não é isso? É desagradável. Eu não sei, aqui não me parece que vocês costumam ouvir tiroteios. Da Marinha. Mas você sabe que aí, né, é exercício de militar, né, irmã? Aí é tranquilo e calmo, né? Dá até para cantar enquanto tem o treino assim, calmo, sereno e tranquilo. Pois é, lá não é marinha não, lá é tráfico de drogas mesmo, entendeu? É um morro. Vocês não têm, talvez ali um pouco mais na Carobinha tem ali, talvez ali os milicianos e algumas outras organizações criminosas, mas a violência aqui é uma outra realidade. Isso afeta a nossa vida como igreja. Existe uma cultura aqui, uma péssima cultura, né, que é oriunda dessa realidade ruralizada, onde homens, muitas vezes, caem na tentação do alcoolismo, não é isso? Você tem essa demanda aí social muito grande no bairro, muitas pessoas, e tudo começa aonde? Na adolescência.
aonde está sendo formado ainda, né, o córtex pré-frontal, quase que não sai, né? O adolescente, a criança, o adolescente está na formação do cérebro, não tem ainda a capacidade de tomar algumas decisões na sua vida sozinho, mas aí, né, o parente, o amigo, o vizinho, alguém chega e fala assim: ingere aqui essa cerveja, toma aqui essa caninha, toma aqui essa cachaça, e não para mais. Não é verdade? Estou falando alguma coisa que é fora da realidade? Começa muito engraçado, começa muito legal, o adolescente se acha grande, se acha homem, daqui a pouco ele é homem, mas não tem domínio sobre os próprios desejos, e a renda dele é comprometida, e a família dele sofre, não é isso, irmão? E aí, isso afeta a igreja local. Não é diferente com Sardes. Sardes é conhecida pelo poderio militar, pela cidade fortificada, plantada, estabelecida no alto da rocha, com fortalezas intransponíveis. Mas eu contei aqui na última mensagem que por 2 oportunidades, os Seleucidas e o imperador Ciro, em momentos diferentes da história, conseguiram furar essa muralha, essa fortaleza. Eles perceberam que essa pompa, essa fama, essa glória, ela não era isso tudo. Mas infelizmente, irmãos, quando você olha a realidade da igreja de Sardes, você percebe que essa igreja, Jesus olha para ela e fala assim: olha, cuidado, eu posso vir a você como ladrão, assim como o imperador Ciro do reino persa, como ladrão na madrugada, enquanto os soldados estavam dormindo, abriram uma fresta na rocha, e aí entrou um ou outro soldado, percebeu o cenário, puxou os demais do exército, e eles dominaram a cidade naquele período. Jesus está falando: eu posso vir para vocês como ladrão. Não é a segunda vinda, a segunda, chamada na teologia de parousia, a segunda vinda de Cristo. Não é no retorno triunfal, é na história, é no Cronos, é numa data do calendário, é dezembro, é setembro, é numa quinta-feira, é num domingo de manhã. Eu posso vir como ladrão, fazer sabe o quê? Acabar com essa bagunça. Eu posso saquear e acabar com essa mentira que vocês estão vivendo como igreja. Porque veja o versículo 1 comigo. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Daqui a pouco eu retomo aqui essa parte, mas olha o texto. E as 7 estrelas: conheço as tuas obras. A pergunta que Jesus faz para nós nessa noite é, que na verdade nós fazemos a Ele: qual é a opinião de Jesus sobre mim como igreja? Qual é a opinião de Jesus quando olha para a PIB do Mendanha? O que ele tem a falar de nós? Ele vai dizer: conheço as tuas obras. Não quer dizer que as obras são ruins, amém? Pode ser que ele diga: conheço as tuas obras, como quem está dizendo: vocês são fiéis, vocês me amam, vocês me adoram em espírito e em verdade, vocês invocam o meu nome, vocês se alimentam da minha palavra, vocês se consagram para mim, vocês buscam obedecer meus mandamentos, vocês buscam viver uma vida agradável a mim, vocês colocam o meu ser no centro do próprio coração, vocês são fiéis, vocês são santificados pelo meu evangelho, vocês estão crescendo em boas obras. Ele falou isso para a igreja de Pérgamo, ou melhor, Tiatira. Ele falou: vocês estão crescendo nas boas obras, as obras atuais são maiores que as antigas. Ele falou para a igreja de Tiatira, mas para a igreja de Sardes ele está falando assim: conheço as tuas obras e eu não tenho boa coisa para falar. Olha o texto, versículo 1 ainda: que tens nome de que vives e estás morto. Repete comigo assim: tem fama de que vive, mas está morto. Irmãos, olha que palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos semana retrasada sobre os 7 Espíritos de Deus. Você precisa saber o que é isso. Versículo 1, né? Está ali? Está ali. Quem tem os 7 Espíritos de Deus é o Senhor Jesus. Diga: o Senhor Jesus. Os 7 Espíritos, a palavra 7 na espiritualidade e na língua hebraica, que é uma língua espiritual, é uma língua carregada de espiritualidade, e ela tem ideogramas que são símbolos relacionados a letras. O Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, é o símbolo de um boi. E eu citei numa mensagem sobre o evangelho aqui, que Yud He Vav He
que é o nome impronunciável do Santo, do Eterno, do nosso Deus, vivo e verdadeiro, Santíssimo. Esse nome, ele tem um ideograma relacionado, não é isso? Yud, o ideograma, o símbolo é mãos, no plural. Re, pé. Vav, cabeça. Re, pé. Mãos, a primeira letra, mãos. Re, pé. Vav, cabeça. Re, pé. O que está apontando? Na verdade, falei uma expressão errada. O re é pé. O vav é prego. Agora você vai entender. O que significa isso? Mãos, pés, prego. O que significa? A crucificação. O nome santo de Deus tem um ideograma. Desculpa aí a falha na comunicação. Mas no ideograma do nome de Deus, depois eu mostro para vocês de novo isso aqui. Está lá. Eternamente havia o propósito divino de salvar a humanidade pela crucificação de Jesus Cristo. Essa língua, quando fala do 7, esse número 7 também tem simbolismo que se aplica. O 7, em toda a espiritualidade da língua hebraica, está apontando para plenitude, ou para o que é perfeito. No 7º dia, Deus descansou. Por que ele descansou no 7º dia? Porque ele completou a obra da criação. Porque nós adoramos Jesus no primeiro dia da semana? Foi porque no primeiro dia da semana Jesus ressuscitou, ele completou a obra da nossa salvação. É por isso que domingo é dia do Senhor, dia de se ajuntar e se reunir para adorar aquele que ressuscitou dos mortos. Diga, glória a Deus. Então, meu irmão, 7, plenitude. Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. A ideia é falar não de 7 literal, não de 7 número, 7 Espíritos diferentes, não. É a plenitude do Espírito está na vida de Jesus, e a plenitude do Espírito é dada para o seu corpo, que é a igreja. A igreja também tem em Cristo os 7 Espíritos, ou seja, a plenitude da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Diga assim, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Diga assim também, nós temos o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o Espírito e que deu o Espírito para a igreja, Ele é o Senhor da igreja que diz, conheço as tuas obras. Ele também tem, cadê o texto? Não tira mais o texto, por favor, deixa direto agora. Tem também as 7 estrelas, você já sabe o que significa as 7 estrelas. Os pastores, os anjos da igreja. É só você buscar referência no capítulo 1. No capítulo 1 você tem o esboço. Jesus se apresenta a João e João começa a ver os 7 espíritos, as 7 estrelas, os candeeiros de ouro, e vê esse homem que tem cabelo branco como a lã branca, pés como latão polido, olhos como chama de fogo, e ele tem também em suas mãos as 7 estrelas, que são a liderança da igreja. Irmãos, o sumo e grande pastor da igreja de Jesus é o Senhor Jesus. Se vocês dependessem do meu pastoreio para seguirem Jesus e serem fiéis até a volta dele, vocês poderiam sofrer muito. Na verdade, pastores já passaram por essa história, e alguns talvez não continuaram por questões de saúde, porque tiveram que parar o ministério. Tem gente que vai pastorear por um tempo, vai ficar doente, vai parar. Mas quem está conduzindo o seu povo aqui nesse lugar desde 1951? Diga, o pastor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga, o pastor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a nossa segurança de que nós perseveraremos. Quem tem Jesus como pastor, irmão, quem tem a liderança do Senhor Jesus, não está em trevas, não está perdido, não está sem esperança, não está fraco, não está desamparado, porque o pastor conduz as ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas reconhecem. Amém, igreja? Agora ele vai dizer, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O que significa isso, pastor? Irmãos, tem um biblista
especialista em Novo Testamento, principalmente Apocalipse, que ele vai dizer assim, o nome dele é Kosler. A igreja tinha aparência de vitalidade, possivelmente a igreja tinha uma boa liturgia, a igreja tinha boas obras, fazia obras sociais, possivelmente era uma igreja que estava engajada em evangelizar, mas a igreja não tinha, presta atenção, vida real em Cristo. Ou seja, tem fama ou tem nome de que vives, mas estás morto. É possível você estar numa igreja, ou você ser parte da igreja, e contribuir para que essa igreja, ela viva a liturgia dela, ela viva o ministério, ela tenha os seus cultos, ela tenha as suas reuniões solenes, seus ajuntamentos solenes, ela tenha até os ministérios funcionando. Talvez a igreja pode estar cuidando das crianças, dos jovens, adolescentes, ela pode estar cuidando dos pobres, ela pode estar evangelizando os perdidos, ela pode estar cantando louvores, fazendo orações e ainda assim não possuir vida real em Cristo. A igreja, aos olhos humanos, tinha uma reputação. Eu ouvi, em nossa realidade, que a nossa reputação não estava muito boa. Como ela não está aqui, uma senhora chamada Ruth, fomos evangelizar nesses evangelismos que fizemos aí aos sábados, ela disse que não viria aqui de jeito nenhum. Por conta do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela presenciou, do que ela participou, e que ela falou, não piso mais naquela igreja. Aliás, eu não preciso mais de igreja. Porque, na verdade, a igreja, ela fala, prega, mas não vive. Bom, você imagina que tem hipocrisia na igreja? Tem, não tem? Tem. Só que eu lembro de uma frase do John Piper, que não tem aqui anotado, mas ele fala uma coisa assim, irmão, cuidado, porque essa coisa de dizer que não vai à igreja porque tem hipocrisia lá, deixa eu te falar uma coisa, não vai entrar hipócrita no céu. Como quem está dizendo assim, irmão, em algum momento, Deus vai separar o joio do trigo. O fato de você saber que tem hipocrisia na igreja não é justificativo para você não pisar mais numa igreja. Até porque, irmão, ainda que alguém entre aqui e finja ser cristão até a morte, isso não vai anular o que o Espírito Santo faz nesse lugar. E pessoas que são nascidas de novo e crescem em santidade no fruto do Espírito, quando Cristo voltar, elas não serão separadas como os bodes, elas vão ser separadas como as ovelhas. E elas vão entrar no descanso do seu Senhor. Então deixa o hipócrita para lá, deixa o falso crente para lá, não te compete julgar, não te compete apontar, não te compete nem punir, o que te compete é, ore, e seja você aquele que diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pastor, então a pessoa entra aqui, membro da igreja, e está fazendo arruaça, vivendo uma vida totalmente diferente do evangelho, uma vida sem santidade. Bom, se isso chega para a liderança tem a responsabilidade de buscar tratar com misericórdia, mas com verdade. Levar essa pessoa a entender que ela precisa abandonar o pecado, crescer no arrependimento, para que ela continue tomando a ceia do Senhor de maneira digna, mas se ela não quiser o discipulado, não quiser o pastoreio, não quiser a correção, nós vamos ter que ter o remédio da disciplina eclesiástica, mas é feita com amor e misericórdia. Nunca visando excluir, nunca visando lançar fora, visando restaurar. Mas nós sabemos, irmãos, que tem gente no rebanho de Deus que não quer ser ovelha. Certo? Agora preste atenção aqui na palavra. Preste atenção na palavra. A religiosidade, a falta de vida em Cristo, vida real em Cristo, pode causar uma aparência de vida, uma aparência. A igreja em Sardes
quando eles saíam da reunião do culto deles, eles iam para a cidade, todos falavam, são salvos e filhos de Deus, são cristãos, são fiéis, são nascidos de novo, são pessoas abençoadas, pessoas que buscam a Deus, são pessoas espiritualmente elevadas. O único que estava olhando para elas e dizendo, vocês estão mortos, era o Senhor da igreja. Às vezes nós vemos igrejas aí que estão assim, ó, não para de entrar gente, mas quando você ouve a mensagem, não tem Bíblia. Está lotado de gente disputando o poder. Está lotado de gente pensando no próprio nome, de gente trabalhando para aparecer mais que os outros. Está lotado, mas está lotado de ódio. Está lotado, mas está lotado de ira. Está lotado, mas está lotado de uma série de injustiças, uma série de impiedades. Aí o Senhor está falando, olha, em algum momento na história, isso vai parar. E lembra vocês, estou terminando, eu lembro a vocês, que Jesus Cristo julgou as 7 igrejas do Apocalipse. Já vou adiantar para você, lá na Turquia, que é onde é essa região da Ásia Menor, não tem uma dessas igrejas aqui, elas são todas ruínas. Sardes não escapou do juízo. Esse juízo prometido às igrejas do Apocalipse foi todo manifesto na história, não é no final dos tempos, quando Jesus voltar. Essa é uma escatologia da história. Ele veio e julgou. Você pode imaginar que isso é um princípio prático e real a ser aplicado a qualquer igreja que se diga do Senhor? Que ele tem autoridade, ele tem as 7 estrelas, ele lidera essa igreja. Ele pode, inclusive, irmãos, acabar esse ministério aqui. Está repreendido, pastor, que isso? Não, estou falando sério. Nós temos responsabilidade. Repete assim, eu tenho responsabilidade. Vamos falar na primeira pessoa do plural. Nós temos responsabilidade. Irmão, qual é a nossa responsabilidade no reino de Deus diante do nosso Rei Jesus? É não apenas cantar, é não apenas se ajuntar, é não apenas frequentar um templo, é não apenas ouvir falar, mas encarnar, praticar, imergir na experiência da palavra, do Espírito, da santidade, da obediência. Se eu e você estamos fraquejando para ser fiéis na obediência, nós precisamos clamar por ajuda, para que alguém nos puxe e nos faça caminhar na verdade e na justiça e na graça de Deus. Nós não podemos admitir, irmãos, uma espiritualidade estéril, uma vida sem fruto. Não, em Cristo Jesus nós somos chamados para não ter apenas fama de vivo, mas também sermos aos olhos do Cordeiro, vivos para Deus, santificados pelo Espírito Santo. O que tem que aparecer na sua vida, na minha, irmão, é fome, é sede de mais de Deus, mais da palavra. Você que não está conseguindo ler a Bíblia todos os dias, se ajoelhe, se arrependa e diga, Senhor, me dê força e fé para que eu possa desejar e buscar, e mesmo sem querer, a minha carne dizendo para não fazer, eu faça pela obediência, para eu crescer no Espírito, porque só assim nós podemos ter muito mais do que reputação, mas ter o fruto verdadeiro diante daquele que tudo vê, tudo sonda, daquele que diz para nós, eu conheço as tuas obras e tenho uma opinião a teu respeito. Qual é a opinião de Jesus para mim e para você? Que o Senhor Jesus, eu vou parar nesse versículo, na próxima semana, se eu estiver pregando aqui, porque eu também quero dar oportunidade para outros irmãos, mas a série não tem prazo para terminar, uma hora vai acabar, irmão, amém? Está sendo bênção para a tua vida? Não. Você está indo versículo a versículo, tudo calma. Semana retrasada nós introduzimos, agora estamos ainda aprofundando. Irmãos, olha, isso é muito sério. A religiosidade pode fazer isso. A vida cristã sem alegria, a vida cristã sem a disciplina do Espírito. Ah não, eu sou cristão, você é cristão. Por quê? Porque usa uma Bíblia, porque vem à igreja. Isso é pouco. Você é cristão, irmãos, porque mesmo que as pessoas possam ver ou não ver, você diante dos céus e do inferno, você é cristão. O inferno sabe quem você é porque você se ajoelha para orar. O céu sabe quem você é porque você levanta suas mãos para adorar. Jesus sabe quem você é porque você não vive só de pão, mas você se alimenta da palavra que sai da boca de Deus. Você lê a tua Bíblia, você se alimenta da palavra, você busca o Senhor em oração, e a oração produz poder espiritual no cristão. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos deixar de ter disciplina espiritual. Por que jejuar, irmão? Porque a experiência do Cristo é a experiência no Espírito, mas também na carne. Deus encarnado, e esse Deus encarnado jejuou. E quando ele vai ensinar a igreja, ele vai dizer assim, não, se vocês quiserem um dia jejuar,
quando jejuarem. Ele parte da lógica de que nós teremos em nossa espiritualidade, em algum momento da caminhada, essa sede maior por Deus, e esse desejo, essa fome maior por Deus, que vai ser expressa nessa busca de oração e de leitura da palavra, e de meditação bíblica, e de buscar ouvir mais sobre Deus, nesse tempo também abrindo mão de alimento, para que a nossa carne também expresse essa fome espiritual, e Ele contempla no secreto, porque ninguém precisa saber que você jejua, e Ele em secreto te recompensa, Ele te dá o que você clama, Ele te dá o que você precisa. Você cresce na espiritualidade quando a tua carne também é subjugada à vontade do Espírito. Você cresce quando você ora mesmo sem vontade. Se você orar sem vontade, uma hora a vontade vem. Agora, se você começar a relaxar e a se sentar no regulamento e dizer, não, mas eu já tenho muitos anos, eu já fiz muita coisa, eu já tenho uma história, Deus já me usou. Meu irmão, nós só vamos parar quando o nosso olho fechar. Enquanto estamos vivos, estamos vivendo para a glória de Deus, estamos vivendo o propósito do reino de Deus. Nós não podemos parar de buscar o crescimento na disciplina do Espírito. De modo que Jesus olha para nós e vai dizer para nós, eu conheço as tuas obras, eu conheço o tempo que você dispõe para estar em minha presença, eu conheço a tua fome da minha palavra, eu conheço a tua dependência do meu Espírito, eu conheço o teu coração diante de mim. Eu sei que você não quer ser uma pessoa oca espiritualmente falando, uma pessoa totalmente vazia, sem frutos. Não, eu sei que você é uma pessoa que tem fome e sede da palavra, das coisas do Espírito. E você está buscando santidade, e você está buscando conhecer mais a Deus, e ir à igreja para você não é apenas bater um cartão, não é apenas cumprir uma agenda. Você vem porque você tem consciência de corpo, consciência de comunhão com o Espírito, pela comunhão da igreja. Você vem porque você tem disciplina também, e sabe que Deus usa essa comunhão, esse ajuntamento, para liberar a bênção e a vida dele na comunhão, para sempre. Você sabe, você canta não apenas porque tem que cantar, porque é nossa tradição, o cantor cristão, ou eu não sei mais o que. Você canta com entendimento, o teu culto é racional. Você canta o hino, cantando aquela oração, é a tua oração, é a nossa oração. Você tem consciência de comunidade de corpo, de vida cristã comunitária. Você canta e ora e busca o Senhor, e o Senhor te vê. Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu estou vendo você, meu filho, eu estou vendo você, minha filha. E você, quanto mais se expressa diante de Deus, quanto mais você na vida busca essa vida verdadeira, meu irmão, o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, recebe o nosso louvor, nos dá o alimento que nós pedimos. Ele não despede nenhum justo desamparado, nem a sua descendência passa fome. Ele continua nos alimentando, nos nutrindo. Ele continua nos provendo, nos protegendo, nos corrigindo. Ele continua nos amando. Ele continua nos revigorando. E assim, meus irmãos, nós não somos a igreja de Sardes que cai nos juízos de Deus. Nós somos uma igreja salva, bíblica, santificada e que de fato honra o nosso pastor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver não como a igreja de Sardes, que tinha fama de que vive. Imagino obras sociais, igreja lotada, louvor abençoado, muito jovem, adolescente, a igreja bombando, as pessoas olhando e falando, que igreja maravilhosa, e o povo vindo, porque na verdade muitas vezes, e você vê isso muito atualmente, o culto vira show. O ministro de louvor vira um Michael Jackson gospel. O baterista vira o sei lá quem gospel, O pastor vira um palhaço de auditório e quer fazer o povo rir, e quer distrair, e quer entreter. E o povo entra e sai e não cresce na Bíblia. Ou entra e sai e vai para casa e passa a semana inteira naquela amizade profunda com a Bíblia, Tem muita gente que é muito amigo da Bíblia, fala assim, eu sou seu melhor amigo, Bíblia. Eu estou contigo e não abro. Estou contigo, não abro. Não, irmão. Você vai abrir. Você vai para o joelho. Você vai viver. E o nosso Deus vai nos honrar por conta disso. Amém? Recebe essa palavra, irmão? Na próxima mensagem a gente continua no versículo 2. Você que não ouviu a introdução, você volte o outro vídeo. Você que quer ouvir essa palavra de novo, estou gravando. Estou com esse negócio aqui, pagando esse mico aqui. Estou com esse celular aqui. Eu estou gravando para ficar um áudio melhor no YouTube. Lá não tem vídeo não, é só o áudio da mensagem. Você pode ouvir de novo, mandar para alguém.
e talvez trazer pessoas para ouvir mais e crescer na palavra. A nossa igreja, irmão, só vai ser uma igreja forte, saudável, e vai ser uma igreja que vai crescer se ela for amante da palavra, se ela for uma igreja que... deixa eu falar uma coisa aqui, eu vou terminar a gravação para isso não sair na gravação, tá bom? Que Deus nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém.